Meus amados e queridos irmãos, aí é oficial agora, hein? Queridos, nós vamos, então, nossa segunda aula, né? A respeito do livro de Deuteronômio, aí o quinto livro chamado Pentateuco. Então, hoje nós vamos estudar um trecho, né? Nós não vamos estudar capítulo por capítulo porque não tem como, né? Mas eu selecionei aqui alguns capítulos, selecionei algumas partes aqui para a gente detalhar um pouquinho mais. Os outros eu só vou dar uma pincelada, mas nós vamos estudar hoje. Vocês lembram do título da aula passada? O que nós estudamos sobre o livro de Deuteronômio? Lembra que nós dividimos em três partes? Alguém de vocês lembra? Se lembrar, pode até falar. E se anotaram, e é fundamental as anotações, hein, irmãos? Bora lá, caderninho, ó, faça igual eu, ó. Tá vendo? Caderninho, anota tudo, ó. Comenta. Isso aí ajuda bastante, né? Para a gente estar relembrando, pega lá e dá uma olhada, senão a gente esquece mesmo. Confiar somente na memória, a memória trai a gente, né? A memória, ela não dá conta de tanta coisa que a gente absorve todos os dias durante 7 dias, né? Então, aquilo que a gente ouviu há 7 dias atrás, se a gente não viu de novo, se a gente não ouviu de novo, se a gente não leu de novo, pode ter certeza que muita coisa vai se perdendo. Então, é por isso que é fundamental vocês podendo depois assistirem a aula novamente, né? Isso é muito bom, rever a aula, no caso, porque aqui eu vou falar 50 minutos, 60 minutos, nós vamos falar todos, eu possivelmente bem mais que vocês. Então, assim, vocês guardarem 30, 40, 50 minutos, 1 hora de informação na cabeça, isso eu acho quase impossível, né? Sempre pode alguma coisa. As anotações ajudam, tá? Então, façam isso. Eu, vez por outra, eu já falei isso um monte de vezes, vou continuar falando, vez por outra, para que vocês tomem o hábito, né? Tome esse gosto e perceba que isso é importante, essa metodologia, essa forma didática de estudo, ela é importante, ou seja, a anotação e a revisão daquilo que a gente anotou, né? Viu e ouviu, enfim. Então, nós dividimos, a proposta é dividir o livro de Deuteronômio, no mínimo em 3 partes, tá? De uma forma mais didática. A gente vai estudar, ou nós estudamos o capítulo 1 ao 4 na aula passada, né? Os atos de Deus, esse foi o tema, né? Os atos de Deus. Aí hoje nós vamos estudar do capítulo 5 ao capítulo 30. Não que nós vamos estudar todo o capítulo, mas esse trecho aí do livro de Deuteronômio que eu vou tentar abordar aí, tá? Então, do capítulo 5 ao capítulo 30. Então, hoje a gente vai falar sobre as leis de Deus. E aí, na última divisão, a gente vai falar do capítulo 31 ao 34, que são os servos de Deus. Essa é a divisão que nós fizemos para essa proposta de divisão para estudar o livro de Deuteronômio. Então, vamos lá. A gente vai estudar sobre as leis de Deus. Capítulo 5 ao 30. Se vocês puderem, estiverem com a Bíblia, né? Então, abra a Bíblia aí no capítulo 5. A gente vai acompanhar e vai ler algumas passagens aqui que eu selecionei, né? Então, capítulo de número 5 ao 30, as leis de Deus. Irmãos, quando a gente fala de lei, ou quando a gente vai estudar a Bíblia, né? E nós falamos as leis de Deus, vou só dar uma ajustada aqui para ficar um pouquinho melhor enquadrado aqui. Vamos lá. E para vocês verem aqui que eu estou hoje cheio de amor. Amor pelo hambúrguer. Hamburgada Solidária, de um amigo meu, um projeto que ele tem excelente, né? Um projeto fantástico, aí mesmo no ABC, aí mesmo no ABC não, vocês estão na Zona Leste, mas aí próximo, né? Em Santo André, Hamburgada Solidária, Felipe Omena, procura lá nas redes sociais lá, Felipe Omena ou Hamburgada Solidária, que projeto lindo que ele tem. Então vamos lá, quando a gente fala das leis de Deus, a gente sempre entende aquela coisa que é imposta, as obrigações, né? Quem não fazia morria. Não é mais ou menos assim, irmão? Né? Você pecou numa lei lá e era a morte que vinha. Não é essa a ideia, não. Né? A ideia sempre do Antigo Testamento é a mesma ideia do Novo Testamento. Ou seja, que as pessoas conhecessem Deus e, a partir de conhecer Deus no seu caráter, na sua natureza, né? Na sua vontade, o servisse pelo entendimento de quem era Deus. E conhecendo Deus na sua natureza, no seu caráter, a conclusão que deve se chegar, apropriada, mais adequada, é que esse ser, apesar de autossuficiente, de autoexistente, de, sabe, todo-poderoso, ele é tão bondoso e tão amoroso que decidiu nos dar a vida, né? Ou seja, nos criar. E
ele compartilhou com a gente a possibilidade de uma existência. E ele nos amou a ponto de, mesmo quando a gente o rejeitou, o ofendeu, Romanos capítulo 5 vai falar isso, né? Que talvez alguém morreria por um amigo seu, mas Deus prova o seu amor para conosco, que mesmo nós sendo inimigos dele, ele deu o seu filho, ele morreu por nós, né? Então, a ideia de graça sempre foi Antigo e Novo Testamento. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento e as leis de Moisés, a gente sempre, às vezes, tem essa falsa impressão de que nossa lei era aquele negócio imposto. Não. A vontade de Deus é que essas pessoas, através da lei dele, conhecessem a sua vontade, o seu caráter, a sua natureza, e a partir daí o servisse por esse entendimento, por gratidão e por entender que esse Deus é amoroso. Porque quem conhece a Deus no seu amor, a sua beleza eterna, não tem como não se curvar diante de um ser desse, né? Apesar de poderoso e autossuficiente, mas tão bondoso e misericordioso. Esse Deus que ele é justo, que é a sua justiça, por causa da sua santidade, mas esse Deus que exerce uma misericórdia infinita, né? A ponto de nos tolerar na sua santidade, mesmo sendo nós pecadores. Então, só para a gente ter uma noção mais adequada sobre lei, a lei de Deus. A lei de Deus não é proibição. Quando Deus ele proíbe o casal lá no paraíso, né, para que não comesse daquele fruto lá, na verdade não é porque Deus não queria, como Satanás sugeriu, que eles fossem igual a Deus, que eles tivessem conhecimento, tudo isso. Não. Quando Deus ele propõe isso, primeiro que ele quis, né, que as suas criaturas, os seres humanos, servissem ele não por obrigação, e nem de uma forma mecânica, automática, robotizada. E sim que eles tivessem a livre escolha de decidirem o servir a Deus. Porque a relação de Deus é uma relação, Deus criou seres com a relação por amor, né? Ou pelo amor a gente poderia se relacionar com Deus, e não de outra forma. Vou ver aqui que me parece, não está tudo certo, né? Tá mais um aqui, eu vejo. Então, por que Deus ele proibiu? Porque, primeiro, ele sabia que o homem, quando ele não vive, ou se ele não vivesse, segundo o que o Criador estabeleceu, este homem iria se perder em si mesmo, iria tomar caminhos que para a vida deste homem seria caminhos de morte, né? Agora sim, está chegando mais um aqui. Seriam caminhos de morte. Então, quando Deus ele propõe aquilo, né, ou seja, e haveria essa livre escolha, é porque Deus queria uma relação de amor. Essa é a grande verdade, a relação de amor. Então, não há possibilidade de relacionamentos de amor se não há possibilidade de não amar. Entenderam? Entenderam essa parte? Então, assim, se não tivesse opção de não servir a Deus, o homem serviria a Deus por quê? Imposição, não é? Obrigação. Então, essa relação não seria uma relação de amor, porque não teve a escolha de não amar. Então, só pode haver uma relação de amor quando há a possibilidade de não amar. A pessoa tem que ser livre para escolher. Quem não é livre para escolher se relacionar com a outra pessoa, então ela não pode ter um relacionamento de amor. Só pode ter um relacionamento de obrigação ou imposição, né? Então, a irmã Elenúcia, será que ela saiu de vez? Ou desativou aí a câmerazinha? Mas a Elenúcia que entrou, não foi? Né? Amada, se estiver ouvindo a gente, quiser ativar a câmera, tá? Então, faça isso aí, que agora eu não sei se ela desativou de propósito para fazer alguma coisa, né? Ou se, de repente, se perdeu aí nos paranauezinho eletrônico. Mas bora lá. Eu acho que eu não sei se ela está ouvindo também. Bora nós, né? Talvez ela apareça aí. Será que ela foi arrebatada e a gente ficou? O que vocês acham? Hã? Não, né? Em nome de Jesus, né? Não pode não, né, Barão? Pode não. Esse negócio aí não vai dar certo, não. A gente ficar aqui na aula e o povo... Aí, obrigado, Jesus. Tá certo. Oh, meu Deus, que alívio. Minha internet está ruim, né? Tá bom. Chegou de um negócio bom no coração agora, ó. Então, vamos lá. Então, quando Deus ele criou o homem,
Então, ele propôs essa relação de amor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 17. Se não me falha a memória, vocês conferem aí, tá? Segunda aos Coríntios 3, 17. Está escrito que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então, em um relacionamento com Deus, sendo por amor, que é o único relacionamento possível que Deus nos propõe, né, um relacionamento adequado, saudável, tem que ser pelo amor, por amor. Né? E o amor pelo entendimento de quem Deus é. É por isso que esse relacionamento que muitos têm com Deus, de medo, né, de achar que esse Deus que a qualquer momento vai fulminar mandar para o inferno, não é um relacionamento adequado. Porque quando eu penso assim a respeito de Deus, eu vou servi-lo, então, por medo ou por interesse de ir para o céu, porque eu não quero ir para o inferno. Não é? E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente o conheça na sua natureza, esse Pai bondoso, esse Pai amoroso, esse Pai santo, e a gente se relacione com Ele. No capítulo 15 do Evangelho de João, capítulo 15, Jesus disse o seguinte: eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe tudo quanto faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos. Olha que coisa linda, né? Porque o amigo, sim, a tudo faz conhecer. Vocês não me amaram, eu vos amei primeiro, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Olha que coisa interessante. Então, ele nos chama de amigo e ele nos amou primeiro. Ele nos amou com tanto amor que o que nos resta, a gente vai ver daqui a pouco, é tentar ser um mínimo do que, ou o máximo, melhor dizendo, né, que a gente consegue, que ainda é o mínimo, mas o máximo que a gente consegue é recíproco, ou seja, devolver, a palavra não é devolver, mas corresponder o máximo que a gente pode, que ainda vai ser o mínimo, comparando com o que ele nos amou, mas que a gente possa, então, ter essa devolutiva, né? Esse reconhecimento, essa entrega nossa do amor. Nunca é que nós vamos conseguir, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, que não tem dimensionamento, né? E não tem como a gente retribuir. A gente pode dar a nossa própria vida. Mesmo assim, ainda não vai ser a medida que Deus se entregou por nós, né? Enviando o seu Filho. Então, partindo daí, amados, as leis de Deus, na verdade, eu fiz algumas anotações aqui, para eu não esquecer. As leis de Deus não eram meras proibições, e muito menos um cerceamento, né? Cerceando, proibindo a alegria, por exemplo. Como se Deus fosse um estraga-prazer, ou um autoritário tirano, mas sim como uma cerca antes do abismo para proteger a vida. Então, o que são as leis de Deus? O que eram as leis de Deus? A gente imagina, então, um abismo, tá certo? E uma cerca que protege as pessoas de caírem nesse abismo. Todo aquele que pular a cerca, ele vai cair no abismo. Ou seja, todo aquele que desobedece à lei de Deus, porque está vivendo de uma maneira inadequada, ele vai, inevitavelmente, ter morte na sua vida, seja a morte física, a morte espiritual, né? A morte da vida em si. Então, as leis de Deus são cercas para nos proteger, na verdade, da morte. E não são proibições pelas proibições, porque Deus não quer ver a gente feliz ou ter prazeres na vida. Por exemplo, queridos, a gente, bom, todo mundo aqui é casado, mas talvez não seja, mas a gente é adulto, tranquilo a gente falar isso. Acho que o horário permite, né? O sexo, coisa boa demais o sexo. Mas o sexo fora de um compromisso, que a Bíblia chama de casamento, sem respeito, sem carinho, sem cuidado, sem generosidade, né? Porque o sexo não é a satisfação do meu corpo, e sim, ele só é bênção de Deus quando é uma satisfação mútua, né? Onde os dois eles estão se beneficiando daquilo. Quando não há isso, então, esse sexo se torna pecado. Por quê? Porque se torna egoísta, se torna uma exploração do outro, seja exploração do corpo, dos sentimentos, enfim. A comida, ninguém nega que a comida é uma bênção de Deus, coisa boa. Quem não gosta de uma picanha, irmão, com 2 dedos de gordura, mal passada, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou uma lasanha assim,
aquela mesmo... E o que vocês mais gostam aí, não sei. E a sobremesa, então, a gente não vai nem falar do bolo de chocolate, a gente nem vai falar do pudim, a gente nem vai falar dessas coisas assim que, entendeu? Quebra qualquer jejum de propósito. Não é? Quem discorda que a comida é boa? Ninguém, a comida é boa. Mas comer desordenadamente, a Bíblia chama de glutonaria, então torna-se pecado porque prejudica a vida biológica. Vocês percebem que quando Deus estabelece algo, tem regras porque favorecem a vida ou então desfavorecem a vida? Então essa é a lei de Deus, é para nos proteger, não é para nos privar de prazeres, né? Deus está nos ensinando como nós devemos viver, porque nós não sabemos viver. Irmãos, é só lembrar, vocês, por exemplo, o Douglas e a Tatiane, e só porque eu falei, eles sumiram agora, apareceram. Douglas e a Tatiane, que têm uns 18 filhos, mais ou menos. Eles sabem muito bem, quem dera, né, Douglas, se chegar aqui, né, em nome de Jesus, aqui. Nós vamos todo mundo abençoar o casal aqui para que eles tenham 18 filhos. Quem concorda, levanta a mão assim e fala assim, Senhor, multiplica a sementeira, Senhor, o ventre da tua filha, Senhor, faz o teu filho fértil também, 18 no mínimo. Então tá bom, tá concordado, 2 na terra, no céu, tá tudo certo. Já, milagre, irmão, milagre, coisa assim que ultrapassa a medicina, viu? Esquenta não. Depois vocês contam a benção para mim no ano que vem. Ó, então, o que acontece? As crianças, por exemplo, os nossos filhos, né? Eu tenho de 3 e um de 2. Eles não sabem pedir o que eles precisam. Pelo contrário, eles só pedem aquilo que é prejudicial para eles, o que eles não precisam. Na hora errada, a coisa errada. Às vezes até pede a coisa certa na hora errada, não é? Então, assim, se a gente deixasse esses meninos viver por eles mesmos, eles iam acabar. Eles iam morrer, iam fazer tudo errado. Porque as crianças não têm noção, não têm maturidade para avaliar tudo isso. Da mesma forma, nós, irmãos, nós, embora adultos, experimentados na vida em algumas coisas, nós não sabemos viver se Deus não nos orientar, se o nosso Pai não nos ensinar a viver. Nós somos como essas criancinhas que vão sempre querer, embora algumas coisas até boas, mas nas horas erradas ou da forma errada, né? Então, as leis de Deus, elas vêm para nos guardar para a vida, não é para a morte a lei de Deus, certo? Então, é para a vida. Ela só traz, a lei de Deus, só traz um juízo para aquele que escolhe viver a parte de Deus, e aí é morte na certa, né? Então, as leis de Deus são secas, tá? Não são estraga prazer, não. E Deus não proíbe por proibir. Deus, ele proíbe porque ele sabe que aquilo será ruim para nós. Então, nós não sabemos como viver, Deus sabe, porque ele é criador e ele nos criou e sabe como nós devemos viver. E nós somos essas eternas criancinhas e devemos sempre dar ouvido ao nosso papai do céu. Então, os capítulos 5 e 6, amados, que eu quero entrar agora com vocês, os capítulos mesmo, só foi uma introdução um pouco longa até, capítulos 5 e 6 foram dados como mandamentos, não só a geração passada, mas essa também, para que ela, por sua vez, ensinasse a seus filhos e assim sucessivamente. Lembra que nós falamos na aula passada que o livro de Deuteronômio, o que significa Deuteronômio? Alguém lembra? E quer falar rapidinho? Deuteronômio? O termo... Não lembra? Tá bom, vamos lá. Anotem, né? A palavra, então... Segunda lei, né? Oi? Tá repetindo a lei de novo, né? A segunda lei. Isso, a palavra Pentateuco quer dizer repetição das leis ou segunda lei, né? Deuto, dois. Nomos, lei. Isso é a expressão em língua grega, né? Então, deuto, dois, seria a ideia não de número 2, mas sim de repetição, né? E nomos quer dizer lei, né? Então, repetição das leis. Essa é a segunda geração daquela que saiu da terra do Egito. Então, aquela geração lá durante esses 40 anos morreram, dos 21 anos para cima, e agora, depois de 40 anos, quem está entrando na terra de Canaã é essa geração, então, de 21 anos para baixo. Ou seja, eles foram, por Deus, orientados novamente, como foram seus pais. Não é que é exatamente a repetição exata, né, das mesmas. Tá, lógico que repete a maioria ou tudo, mas há alguns acréscimos, certo? Algumas coisas foram acrescentadas
porque Deus estava formando esse povo na caminhada. Então foram surgindo, inclusive, algumas necessidades, algumas demandas que Moisés orava a Deus, porque não tinha instrução, não tinha orientação clara, específica, e Deus ia orientando. Conforme Deus ia orientando Moisés, isso foram se tornando as leis para a nação de Israel, né? É bem interessante, inclusive, porque Deus não lidou com o povo, não estabeleceu uma legislação rígida, e fala isso aqui. Não, Deus foi trabalhando, foi construindo com aquele povo, na verdade. Olha que coisa interessante. Deus ensinando para aquele povo que, embora ele fosse criador, soberano, ele poderia falar tudo exatamente, detalhe por detalhe. Não foi assim que ele propôs. Ele propôs, olha que coisa linda, irmãos. A gente vai percebendo a natureza de Deus, como ele é generoso. Ele decidiu, então, que a gente, né, ou ser humano, mas no caso representado por Israel, fosse caminhando com Deus e construindo, tendo esse privilégio de cooperar com Deus. É Deus que operava, né? Mas Moisés e a nação de Israel estava cooperando com Deus. Deus operando e eles operando juntos. É muito interessante isso, né? Esse Deus que rege o universo, ele nos convida para reger esse universo com ele. Esse Deus que abençoa o mundo e a criação, ele nos chama e nos convida para sermos canais, ferramentas e os meios que ele usa, ou o meio principal que ele usa, para abençoar essa criação. Deus pode salvar todo mundo sem pregação de ninguém. Deus pode ensinar todos os seus filhos sem um professor, né? Sem aula, sem curso, sem nada. Deus pode fazer tudo isso sem nós. Mas ele nos convida, nos deu dons, talentos, recursos, oportunidades, nos agraciou com a chamada unção, né? A capacitação de nós pregarmos o Evangelho, nos nossos dons, nos edificarmos mutuamente. Então o Espírito Santo poderia fazer isso muito bem sem nenhum de nós. Não sendo por meio de nós, mas ele nos convida a fazer isso, porque ele é generoso e está nos convidando a caminhar com ele na história. Se o Pentecostal estivesse participando, ia falar glória a Deus. Né? E... Vamos lá, André. Parece que a gente só tem 10 minutos aqui, mas a gente faz aquele outro videozinho rapidinho, tá? Bora lá. Eu acho que eu estou falando muito aqui. Tudo bem? Então, capítulo 5 e 6, eles foram dados como mandamentos, não só aquela geração passada, mas a essa também. Deus, inclusive, com essa metodologia, né, esse método de repetição, Deus estava ensinando também que as suas leis não é questão de uma geração, de um tempo. São leis perpétuas, né, eternas. Elas ultrapassam gerações, cultura e tudo mais. Então essa é a ideia também. Aquela geração passou, mas os meus ensinamentos continuam com vocês e com os filhos de vocês e os filhos dos filhos e assim por diante. Então eu anotei aqui, no capítulo de número 6, a gente percebe que Deus, ele deu o capítulo 6, irmãos, para os judeus, né, e principalmente o verso 4, que a gente vai ler daqui a pouco, para os judeus é chamado de o Shema. A palavra Shema quer dizer ouve, né? Ou ouvir, algo mais ou menos por aí. Então, ouve, pois, Israel. Isso aqui, para o judeu, é uma das pedras fundamentais de ensinamento do Antigo Testamento, lá do Pentateuco, tá? Então, aqui o capítulo 6 é Deus chamando esse povo para ouvi-lo. E aí eu anotei, né, no capítulo 6, quais lições que a gente tira aqui desse capítulo 6, tá? Algumas lições. Começando pelo verso de número 2. Então, abram a Bíblia aí, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 2. Eu só estou atento aqui para ver se entra mais alguém aqui, mas acho que não vai entrar, não. Capítulo de número 6, versículo de número 2. Primeira anotação aí que vocês podem fazer. Eu vou ler o versículo, né, e vocês podem anotar depois disso, tá? Olha só, verso 2. Para que, ou seja, o mandamento foi dado, né? Os estatutos, os juízos de Deus foram dados aos... Vamos ler o do 1, né, irmão? Acho que eu estou meio avexado aqui por causa do tempo, né? Mas bora lá, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui só para controlar aqui a hora, mas tem um tempo ainda suficiente. Vamos ler o capítulo 6, verso 1 e 2, tá? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir. Verso 2. Para que temas ao Senhor, teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno,
tu e teu filho e o filho do teu filho, ou seja, gerações. Todos os dias da tua vida, se vocês quiserem grifar isso na Bíblia aí, ó, todos os dias da tua vida, né? Pode grifar essa parte aí, que é isso que eu quero destacar. E que os dias sejam prolongados. Então, no verso 2, qual é a lição que a gente extrai? O ensino era diário e por toda a vida. Ou seja, esse ensino deveria ser aplicado, né, na família, na nação de Israel, diariamente e por toda a vida. Então, olha só, todos os dias da tua vida. É o que eu grifei aqui. Tá? Então, essa é a lição que a gente tira. Os mandamentos de Deus eram para serem ensinados todos os dias, né? E o resto da vida, ou todos os dias da vida. Essa é a primeira lição. A segunda, o verso de número 3 e 4. 3 e 4, ó, eu vou ler. Ouve, pois, ó Israel. Olha o ouve, né? Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, te vá bem, e muito te multiplique, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Olha só, ouve novamente, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o verso 4 chama a atenção aqui para a necessidade do ouvir, dar ouvidos, não apenas escutar, mas dar ouvidos, né? Então, o que diz lá em Romanos 10, deve ser verso 17? A fé vem pelo ouvir, não é isso, irmão? E ouvir a palavra de Cristo, a pregação da palavra. O que diz lá as 7 igrejas lá da Ásia Menor, lá do Apocalipse, que a gente chama, né? Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Lá em Provérbios, acho que é capítulo 5, capítulo 6, alguma coisa assim, filho meu, ouve a correção do teu pai, a doutrina da tua mãe. Então, ouvir, irmãos. Não sei se vocês sabiam, mas a audição é o primeiro sentido que a gente tem quando nasce e o último sentido que a gente perde quando morre. Olha só, coisa fundamental, né? Quando se nasce, então, visão, audição, olfato, tato e paladar, a audição é o primeiro sentido que nós temos, tá certo? Quando nós nascemos. Quando nós morremos, é o último que nós perdemos. Veja só que coisa fundamental para a vida, o ouvir, o dar ouvidos, né? Dar ouvido a Deus. Então ele diz aqui, ouve, pois, Israel. Guarde, atenta para guardar. A palavra guardar, irmãos, que vocês vão ler muitas vezes no Antigo Testamento, principalmente em Pentateuco e principalmente em Êxodo e Deuteronômio, a palavra guardar não é guardar na memória. Essa ideia de guardar é praticar, é viver, certo? Então, ouve, pois, Israel, pratique, aplique, né? Não só aprenda e memorize, mas aplique para que te tenha longos dias, para que seja abençoado na terra que o Senhor te der. Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, Deus estava aqui tirando essa nação que teve influência das outras nações de politeístas, né? Ou seja, que eles adoravam e acreditavam em muitos deuses. Deus está chamando esse povo para dizer, eu sou o Senhor, o único Deus. Então, para esse povo ser monoteísta, né? Porque de fato, e na verdade, não existe deuses. Só existe o Deus, de fato, Pai do Senhor Jesus Cristo, ou como era conhecido, o Deus de Israel, ou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Até Paulo vai dizer, lá em 1 aos Coríntios, se não me falha a memória, capítulo número 8, alguma coisa assim, que para as pessoas há muitos deuses e há muitos senhores, mas para nós há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo, né? Então, não existe no imaginário coletivo humano, existe muitos deuses, e cada um chama o seu Deus que quer chamar, né? Alá, Buda, sei lá, um bocado aí. Mas só existe um Deus que é o Deus criador dos céus e da terra. A Bíblia, no Antigo Testamento, Deus vai falando isso, e vários profetas, inclusive, né? Lá no Novo Testamento isso também é confirmado. Ou seja, só existe um Deus. Então ele estava chamando, eu sou o único Senhor, o Criador dos céus e da terra. É interessante aqui. O verso de número 5, amados. Vamos lá. Verso de número 5. Está escrito, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Olha que coisa interessante. Lá no Novo Testamento, Jesus acrescenta, né? Acho que é no Evangelho de Marcos, se não me falha a memória, ele acrescenta de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento. Então, olha só, qual é o ensino aqui, a lição que a gente traz do verso 5?
amar a Deus com tudo o que somos. Então, Deus está aqui ensinando: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, olha só, com toda a tua alma, com todo o teu poder, com todo o teu pensamento. Ou seja, amar a Deus, nós temos que amar com tudo que somos, com tudo que temos, amado. Quando a gente reconhece Deus como Deus, eu não tenho mais a possibilidade de estar reservando algum pedacinho de mim para mim. Né? Eu não tenho como falar assim, não, isso aqui, eu amo a Deus com esses aspectos da minha vida, mas esse aqui não. Não tem como, amados. Deus está dizendo: me ame com todo o teu coração, desejos, vontades, sentimentos, com toda a tua alma. Olha só, né? Psicológico, entendimento, tudo que a alma pode absorver, com todas as tuas forças, energia, saúde, possibilidade, e com todo entendimento, capacidade intelectual. Ou seja, todo ser humano deve amar a Deus. Ou melhor, todo ser humano sim, mas o ser humano todo deve amar a Deus no todo que ele é constituído. É por isso que o corpo, a alma, o espírito, em tudo que isso envolve, tudo isso precisa estar sendo oferecido a Deus, né? Em gratidão e em amor. É por isso que alguns pensam erradamente que o Evangelho exige muita coisa. O Evangelho não exige muita coisa, amado. Deus não exige muita coisa. Deus exige tudo. É diferente. Muita coisa é uma coisa. E Deus não exige muita coisa. Deus, ele quer tudo. Ou tudo ou nada. Tá certo? Não tem como andar cocheando entre dois pensamentos, né? Vocês sabem o que é cocheando, né? Uma pessoa coxa, né? Manca. Não dá para ficar dando mancada diante de Deus. Olha, ó, tem gente que serve a Deus e dá mancada, né? Fica cocheando entre dois pensamentos, ou seja, anda de um lado de uma forma, do outro de outra, e fica aí mancando. Não pode dar mancada, não. Com Deus, nós temos que